Pronto! Graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Domingo, 4 de abril de 2021, domingo de Páscoa. Amados, a Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus. Na cruz, Jesus levou todos os nossos pecados. Jesus tomou o nosso castigo em nosso lugar. Mas Jesus, ele não permaneceu morto. No terceiro dia, ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Aleluia. Lá em João capítulo 11, versículo 25 e 26, a palavra do Senhor diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aleluia. Amém. Celebre a Páscoa. Agradeça ao Senhor pela vida. Agradeça ao Senhor pelo ar que nós respiramos. Agradeça ao Senhor pela vida eterna que Ele nos deu. Amém? Amém, amados. Logo em seguida, nós estamos aí colocando os motivos de oração para que você continue orando. A situação ainda não está boa, não está nada boa. Então, que possamos continuar intercedendo, porque, como cristãos, isso é o que nós devemos fazer, né? Orar, interceder ao Senhor. Logo depois, teremos 2 cânticos de louvor e, em seguida, a palavra. Tá bom? Amém. Deixa eu falar para vocês. Amados, na terça-feira, eu vou iniciar um grupinho de estudo. Nós vamos estar falando sobre devocional, tá bom? Como fazer uma boa e eficiente devocional, tá bom? Como fazer uma boa e eficiente devocional. E seria muito importante se você pudesse participar conosco. Tá? Pastor, mas como é que eu faço para participar? É só mandar um WhatsApp para mim, no meu particular, falando assim, olha, eu gostaria de participar. É um estudinho simples, talvez 2 dias ou 3 dias pelo WhatsApp. Não se incomode que eu não vou aí ligar para tua casa. Não. Você vai fazer a hora que dá, tá bom? A gente vai preparar um videozinho, vamos interagir nesse grupo, tá bom? É questão de 2 ou 3 dias, creio eu. Acredito que não vai passar disso. Se você quiser participar, participe. Nós já temos aqui inscritos, deixa eu ver aqui, olha. 2, 4, 6 pessoas já. 6 pessoas se interessaram em participar. Começamos na terça-feira. Será um prazer você estar conosco, tá bom? Deus abençoe, boa celebração, bom culto. Que a graça de Deus seja conosco. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando
como as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu oro
desfrutando do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Olá, amados. A graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, estar com os irmãos mais um domingo para trazermos a palavra do Senhor. E hoje eu queria trazer uma palavra muito especial. Muito especial. E eu gostaria de compartilhar um texto que está em Lucas capítulo 10. Lucas 10. Vá até lá. Lucas capítulo 10. Enquanto você está abrindo lá em Lucas 10, eu gostaria de fazer uma oração. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por mais esses domingos estarmos diante do Senhor, para aprendermos da Tua palavra. Pai, como é bom, Deus, como é tremendo, como é maravilhoso aprendermos mais do Senhor, Pai. Deus, desperta a Tua igreja, desperta cada um de nós, a sermos obedientes à palavra que vamos ouvir, enfim, a Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na Tua igreja. Obrigado, Deus, pela forma maravilhosa com que o Senhor tem atuado nos corações. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 10, você está aí comigo já? Só lembrando que eu estou gravando no meu escritório, que é no meu quarto, que tem uma janela que dá para a rua. Então você vai ouvir
moto, carro, criança, gente, pessoas chamando, passando, tá bom? Então você vai ouvir, isso é inevitável. Mas foque aqui em mim, foque aqui na palavra. Lembrando que aquela porta às vezes abre e não entra ninguém. Entra a Meg, que vem aqui fazer uma visita para mim aqui, né? Às vezes ela abre a porta, deita aqui do meu lado e fica aqui me acompanhando. Para quem não conhece, Meg é minha cachorrinha. Está conosco há 13 anos. Vamos lá, já encontrou? A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 1. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde havia de ir. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E aí, a partir do versículo 4, se você continuar a ler, o Senhor vai dar instruções aí do procedimento da viagem, o que eles devem levar, o que não devem levar, o que devem fazer. Enfim, é bom que você acompanhe, mas eu vou ficar só no 1 ao 3 e agora no 17. Vá até o 17 comigo. Lucas capítulo 10, versículo 17. Isto. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Olha que tremendo. Queridos, aqueles homens, eles foram enviados pelo Senhor, foram comissionados pelo Senhor a pregar o Evangelho, a saírem de 2 em 2, a anunciarem o reino de Deus por todas as cidades, enfim, que eles passassem. E a Bíblia relata esse texto, Lucas 10, 17, que depois de cumprirem a sua missão, os 70 discípulos de Jesus voltaram possuídos, investidos de muita alegria. Amados, essa é uma expressão bastante forte, né? Essa é uma expressão bastante forte. Os discípulos voltaram, olha o finalzinho do 17, possuídos, investidos de alegria, né? Investidos de alegria. Aí, no versículo 17, aí na parte B dele, né? Essa expressão, possuídos, investidos de alegria, é uma expressão bastante forte. Essa expressão, ela revela a intensidade, a energia do gozo, da alegria que havia em seus corações após terem vencido o desafio que o Senhor lhes propusera. O Senhor propõe um desafio, olha, vocês vão de 2 em 2 e preguem o Evangelho, entrem nas cidades, anunciem o Evangelho, e eles vão, e eles pregam, e quando eles retornam, quando eles voltam investidos, possuídos de uma enorme alegria. Alegria por terem vencido o desafio que o Senhor lhes propusera. Eu particularmente gosto muito desse versículo, porque ele comunica uma grande verdade. Quando nós trabalhamos para Deus, uma alegria incrível invade o nosso coração. Muitos dos que estão assistindo, muitos dos que estão ouvindo, podem confirmar essa verdade. Há uma alegria, há um prazer enorme em servir a Deus. E o interessante é que constantemente nós somos desafiados. Constantemente nós somos desafiados, impulsionados pelo Senhor a realizar algo. Amados,
Toda semana o Senhor nos desafia, nos impulsiona a realizar algo. Mas, às vezes nós, mesmo sendo incentivados, mesmo sendo desafiados pelo Senhor, às vezes nós ficamos paralisados. Ficamos meio que paralisados, acuados pelo medo, ou até mesmo pela timidez. E quando isso nos acomete, nós não ousamos. Sim, enfim, quando isso nos acomete, nós não nos tornamos ousados em obedecer a Deus naquilo que Ele está nos enviando a fazer. Olha só. Muitas das vezes, quando somos desafiados, ficamos meio que paralisados, meio que, pelo medo ou pela timidez. E quando isso nos acomete, quando isso entra na nossa mente, nós não ousamos. Não nos tornamos ousados, porque obedecer a Deus é tornar ousado. Nós não ousamos em obedecer a Deus naquilo que Ele, o Senhor, nos está enviando a fazer. E eu fiquei pensando, por que isso acontece? Porque mesmo sendo desafiados pelo Senhor, o Senhor que formou todo o universo, o Senhor que nos formou, por que muitas vezes, quando somos desafiados pelo Senhor, enfim, paralisamos, brecamos, não fazemos? Isso acontece porque nós ficamos aqui pensando nos riscos. Sim, muitas das vezes somos desafiados pelo Senhor e nós não damos sequência naquilo que o Senhor nos pede, naquilo que o Senhor nos diz, porque nós começamos a avaliar os riscos. Sim, avaliamos os riscos ao invés dos frutos. Se eu for e alguém pode falar alguma coisa, sei lá, eu posso não saber responder. Nossa, que risco! Se eu for, eu posso me dar mal, pode não dar certo. Enfim, amados, muitas das vezes nós pensamos de forma negativa. Enfim, devido aos nossos medos, à nossa timidez, nós nos entregamos aos argumentos da nossa alma. A nossa alma diz assim, olha, eu não consigo. Olha, isso daí não é para mim não. Olha, eu faço qualquer negócio, menos esse negócio aí. Tá? Esse negócio de, não, isso aí não é para mim não. Eu não tenho tempo. O Senhor me desafiou, mas eu não tenho tempo. Isso daí vai me atrapalhar. Você não imagina como vai atrapalhar a minha vida. E se eu não conseguir responder as perguntas que me fizerem? Nós achamos um monte de desculpas e sequer tentamos o que deve ser feito. Amados, presta atenção. Quando o Espírito Santo está nos dando a direção de lançarmos, por exemplo, ao evangelismo, nós precisamos encher a nossa mente com a motivação correta. Está me entendendo? Quando o Espírito Santo está nos dando a direção de lançarmos-nos, por exemplo, ao evangelismo, nós precisamos encher a nossa mente com motivações corretas e permitir que os argumentos que realmente têm valor determinem a nossa atitude. Você me compreendeu? Eu quero falar com você, principalmente com você
que tem se esquivado, tem evitado, tem tolhido com relação ao seu chamado, à sua vocação, isso é rei. Eu quero falar principalmente com você, que quando desafiado se esquiva, né? Opa! Que quando desafiado se esquiva, evita, né? Foge da sua vocação. Eu quero dizer algo importante para você, que foi importante aqui para a minha vida. Nós temos muitos motivos para dizer sim ao chamado de Deus. Temos muito, ainda que talvez para você não tenha sentido isso, mas nós temos muito motivo para dizer sim ao chamado de Deus. E o primeiro motivo para dizer sim ao chamado de Deus é honrar ao Senhor. E de que forma honramos ao Senhor? Obedecendo. Queridos, a obediência é a verdadeira marca de um cristão que ama a Deus. Vamos repetir juntos? Então vamos lá. A obediência é a verdadeira marca de um cristão que ama a Deus. De novo. A obediência é a verdadeira marca de um cristão que ama a Deus. Queridos, lá em 1 Samuel, nós lemos um texto muito oportuno para todos que acham que podem cultuar a Deus e manter-se alheio à sua vontade. Sabe aquele cara não, eu amo Deus, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, aleluia, aleluia, aleluia. Mas não está nem aí como obedecer, não está nem aí em fazer a vontade do Senhor, sabe? E lá em 1 Samuel tem um texto que é tremendo em relação a isso. Está lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Né? Anote aí num papelzinho. Aliás, quando você estiver participando, né? Quando você estiver aí assistindo os estudos, as mensagens, coloque lá um papelzinho, uma canetinha, anota para depois você conferir. Lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, a palavra do Senhor diz assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Presta atenção, querido, obedecer é melhor do que sacrificar. Samuel está dizendo assim: olha, a melhor coisa é a obediência. Atender é melhor é melhor do que a gordura de carneiro. Tá me entendendo? Amados, Jesus, certa vez, ele confrontou algumas pessoas dizendo assim: ué, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Está lá em Lucas 6,46. Certa vez Jesus confronta aquelas pessoas e disse assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e vocês não fazem aquilo que vos mando? De que adianta? Amados, preste atenção, essa afirmação do Senhor já deveria ser suficiente para nos mover, para nos movimentar em direção daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Só essa afirmação do Senhor: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Precisamos entender, precisamos compreender, precisamos deixar entrar na nossa mente que nossa fé, ela não pode ser professada, ela não pode ser declarada apenas em palavras, mas ela deve ser professada em atitudes.
Precisamos entender, compreender, deixar entrar na mente e vir para o coração que a nossa fé, ela não pode ser professada, declarada apenas de palavras, mas ela tem que ser feita, formada de atitudes. Pastor, o momento é difícil, eu sei que é. Oxe, pensa você que eu também não tenho os meus receios, os meus medos, eu sou ser humano, sou carne. Também tenho. O momento é difícil. Nós nunca passamos pelo que estamos passando hoje. Mas aí é mais uma oportunidade que nós temos, que eu e você, nós temos. Tenho dito isso aí por semanas, por meses, durante o ano passado inteiro. Já devo ter pregado isso algumas semanas atrás. O momento é difícil, sim, mas pregue, fale do amor de Cristo, bote máscara, álcool gel, distanciamento, pregue, fale. As pessoas estão precisando ouvir palavras de conforto, palavras de amor, palavras de Cristo. Ah, pastor, mas pregue então pelo WhatsApp. Pregue pelas redes sociais, amados, que eu vejo nas redes sociais foto de cristão assim, assado, dando tchauzinho, né, passeando ali, indo pra lá, vendo isso. Mas pregue, cara, bote as tuas fotos, sim, é legal, tal, mas pregue. Fale do amor de Cristo. As pessoas estão doentes, tanto física e mental, devido a esse momento. O nível de estresse tem sido alto. Pregue. Mas pregue Cristo. Pregue. Mas pregue Cristo, que morreu morte de cruz, que ressuscitou em um domingo como hoje. Olhe para mim. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, porque somente Ele morreu por nós. Pregue o Evangelho. Amados, erga a sua cabeça, olhe para o lado também. Há pessoas que não têm comida na mesa, há pessoas que não têm mistura na mesa, há pessoas que não têm recurso para pagar água, luz. Há pessoas que não têm dinheiro para comprar um remédio, dinheiro para procurar um emprego. Amados, as dificuldades têm sido grandes. Pregue o Evangelho e olhe para os lados. Abra os seus olhos. Olhe ao teu redor. De novo, precisamos entender, precisamos compreender que a nossa fé ela não pode ser professada, a nossa fé não pode ser somente declarada por palavras, mas ela tem que ser por atitudes. Faça alguma coisa, meu! Se movimente, levante da sua cadeira, do seu sofá, da sua vida aí presa, reclusa, e faça alguma coisa. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão passando por dores. Abra os seus olhos. Erga os seus olhos. Dá uma olhada. Os campos estão brancos. Está pronto para a colheita. Mas é preciso abrir os olhos e parar com esse negócio cheio de desculpas. Meu irmão, mais uma vez eu chamo a sua atenção, querido. A obediência ao chamado
O obedecer ao chamado traz uma alegria impressionante. Eu quero que você experimente isso. A alegria de poder pregar o Evangelho. A alegria de levantar a cabeça e ver que ao nosso lado tem pessoas que precisam e vamos ajudar. Se lembrem dos discípulos. Eles voltaram possuídos de uma enorme alegria. De uma alegria enorme. Uma alegria incomparável que só aquele que prega o Evangelho, aquele que sai pelas ruas pregando, falando do amor de Cristo, consegue entender o que eu estou falando. Pensa aí na sua mente, talvez você já esteja até pensando, mas o pastor... Não pense que o ministério é uma carga pesada que nós temos que suportar em nome da felicidade e do amor de Cristo. Não pensa isso não, meu irmão. Não pensa que o ministério é uma carga pesada que eu e você temos que suportar em nome da fidelidade e do amor de Cristo. Amados, embora nós tenhamos desafios e lutas, ao empreendermos as conquistas do reino, a verdade é que ser usado por Deus produz uma intensa alegria em nossas vidas. Experimente isso em nome de Jesus Cristo. E eu te digo mais. A alegria desta conquista. Eu vou repetir de novo. Eu sei que, embora nós tenhamos desafios e lutas, quando nós empreendemos, quando nós sairmos a conquistar o reino, a verdade é que ser usado por Deus produz uma intensa alegria em nossas vidas. E a alegria da conquista do reino de Deus vale o preço do desafio. Vale o preço do desafio. Amados, aqueles 70 discípulos que Jesus enviou, vou te dizer uma coisa para você, eram novos convertidos. Não tinham até então nenhuma experiência no contexto de pregar o Evangelho. Eram pessoas novas convertidas. Ainda não haviam tido nenhuma experiência de pregar o Evangelho. E aí, será que foi fácil? Será que foi fácil? Amados, a tarefa não foi simples, não. Com certeza aqueles homens encontrariam muito trabalho pelo caminho. Olha aí Lucas 10, 2. Eles disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Amados, era muito trabalho. É a mesma coisa que estamos vivendo aqui hoje. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores estão reclusos dentro de casa com a boca fechada. Anuncie o Evangelho. Abra sua boca. Aqueles homens encontrariam muito trabalho, porque o próprio Jesus disse que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus os advertiu que eles encontrariam pessoas difíceis pela frente. Lá em Lucas 10, 13, o que o Senhor diz? O Senhor fala assim, olha, vão porque eu estou enviando como cordeiros entre lobos. As pessoas seriam difíceis, sim. Trariam questionamentos difíceis de responder, sim. Não seria fácil, não. O Senhor alertou também que eles encontrariam portas fechadas. Olha aí Lucas capítulo 10, olha o versículo 10, 10 e 11. Mas quando entraram numa cidade,
e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. As portas muitas vezes estariam fechadas. O Senhor os advertiu em Lucas capítulo 10, versículo 17, parte B, que eles encontrariam resistências demoníacas. Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Fácil não, queridos. Aqueles novos convertidos encontraram muita coisa pelo caminho. Mas apesar de tudo, aqueles homens, eles persistiram. Não ficaram procurando desculpas. E qual foi o resultado? 10:17. Voltaram os 70, possuídos de alegria. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Depois de terem enfrentado todas as adversidades, depois de terem vencido os seus próprios receios, os seus medos, aqueles homens estavam cheios de prazer, de alegria, pois a sensação de ser um instrumento nas mãos de Deus é maravilhosa. É maravilhosa. E uma coisa que eu acho interessante nesse texto, e eu quero que você perceba junto comigo, que a experiência de voltar assim, cheios de gozo, cheios de alegria, não foi apenas de alguns, mas de todos os que obedeceram ao Senhor. Amados, Neemias 8:10, parte B, diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. O próprio Jesus, diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, suportou a cruz em troca de uma alegria que lhe estava proposta. Mas por que a obediência gera tanto prazer? Amados, porque a colheita, ela traz em si um sentimento de realização. Já colheram alguma coisa? Já plantaram alguma coisa e colheram? Por que a obediência gera tanto prazer? Porque a colheita, ela traz em si um sentimento de realização. Oh, Jesus! O Salmo 126, versículo 6. Vocês sabem o quanto que eu amo esse texto. A palavra do Senhor diz que aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com alegria, com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Lá em 3 João, capítulo 1, versículo 4, diz assim: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Mas os campos estão prontos para a colheita. Os campos estão prontos. Basta tomarmos a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo.
deixar os resultados com Deus. Porque o êxito ao testemunhar consiste em simplesmente tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo e deixar os resultados com Deus. Amados, já estamos encerrando, já estamos terminando. Pessoas que têm um coração em Deus, eles se entusiasmam com frutos. Veja o caso de Barnabé. Barnabé ele foi enviado pelos apóstolos de Jerusalém lá para Antioquia. E lá, num campo virgem, num tempo em que os crentes estavam sofrendo duras perseguições, ele, Barnabé, viu muitas pessoas se convertendo ali. E qual foi a sua reação? A Bíblia fala lá em Atos capítulo 11, versículo 22, que vendo a graça de Deus, Barnabé se alegrou-se. Amados, homens e mulheres apaixonados por Deus têm prazer em ver a colheita. Amados, como disse, o momento é difícil, medo, aflição tem rondado os lares, tem rondado as nossas vidas. Mas nós precisamos anunciar a palavra, precisamos auxiliar aqueles que estão passando por momentos difíceis. Preste atenção, querido. Certa vez Jesus ele estava a caminho de Jerusalém, aquela era ali a sua entrada triunfal, ali na semana da paixão, a semana do sofrimento do Senhor, a semana da ressurreição do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus ele cavalgava ali sobre um jumentinho rumo ali a Jerusalém, a multidão, aquela multidão aclamava dizendo: bendito é aquele que vem, o Rei, no nome do Senhor, no céu paz e glória nas alturas. Lucas 9:38. Amados, o evangelista Lucas disse que aquelas pessoas estavam maravilhadas pelos milagres que tinham presenciados. E foi nesse momento que alguns ali dos fariseus olharam para Jesus e pediram que Jesus repreendesse o povo que o aclamava. E foi aí que Jesus disse: eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Está lá em Lucas 19:40. Amados, você prestou atenção no que eu disse? Eu digo a vocês, respondeu eles, se eles se calarem, as pedras clamarão. Oh, grande e poderoso Senhor. Amados, não feche os seus lábios, querido. Já disse, repito, levante os seus olhos. Os campos estão brancos, as pessoas estão precisando de uma palavra de conforto. As pessoas estão precisando ouvir sobre Jesus. As lutas têm sido difíceis, monumentais, enormes. E nós fomos comissionados pelo Senhor para levar a palavra de salvação, a palavra que cura, que liberta, que dá vida. Não se cale, meu irmão. Levante a sua voz e diga que Jesus é Rei, que salva, que cura, que liberta, que transforma, que dá e traz esperanças. Baixe a sua cabeça, que eu quero orar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de ouvir a Tua palavra, Pai. Neste momento difícil pelo qual estamos passando, Pai, eu coloco diante do Senhor, Deus, a minha vida, a vida da Tua igreja, a vida da Tua pequena Peniel Renovo está diante do Senhor, Pai. Toca poderosamente nos nossos corações e que, ó Deus, que venhamos a abrir os nossos lábios, a falar do Teu amor, seja pessoalmente, com máscara, álcool gel, distanciamento, seja por redes sociais, enfim. Deus,
que venhamos a abrir os nossos lábios e anunciar Cristo, ressuscitado, vivo, que está pronto a nos trazer paz, liberdade, vida nova e esperança, Pai. Deus, toca no coração do teu povo, Pai. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Oh, Deus, que a graça de nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe. Tenham uma excelente semana. Fale do amor de Cristo. Fale do amor de Cristo. Fale.